Olá, mundo! Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Gente, vim aqui falar um pouco sobre o que é o workshop em si. Não temos data ainda, mas eu tenho esse projeto assim no meu coração há muito tempo. Na verdade, realizar ele, né? Dar um nome, dar uma criação. Eu já ajudo muitos amigos fotógrafos. Quem já ajudei pode dar as caras aqui, se valeu a pena, se deu tudo certo. O workshop esse é o intuito, né? Do workshop. Reunir pessoas para aprender, para compartilhar, para evoluir, de fato. Vai ser assim um sonho realizado, é poder ensinar, que é algo que me assusta um pouco, mas se a gente for parar pra pensar, eu já faço isso diariamente, aqui no meu Instagram, na minha rotina, na minha vida. Mundo, vamos lá. Primeiro, acredito que eu deva contar um pouco mais da Rafaela, fotógrafa, da minha história, da minha trajetória, de como eu comecei, de onde eu vim, como aconteceu, como que tudo aconteceu, né? Então eu vou contar um pouco da minha história, das pessoas que estão dentro da minha história, que fizeram parte de tudo pra eu chegar até aqui. E assim, eu devo muito ao meu marido. Gente, se não fosse o Thiago, eu não estaria fotografando até hoje, de jeito nenhum. O Thiago, assim, foi primordial. Ele é primordial, ele é foda pra caralho. Ele é uma pessoa, assim, incrível, que eu devo muito. O Thiago, ele é meu maior, assim, defensor, protetor, inspirador. Ele é quem me bota pra cima, quem fala vai, que vai dar certo, quem me dá a mão e me acompanha, sabe, me incentiva. Ele é meu maior incentivador, assim, em tudo mesmo. E eu sou muito grata a ele. Sou muito feliz por ter escolhido ele como parceiro. Estamos há 12 anos juntos. 12 anos. Não é fácil, não foi fácil e nem vai ser fácil, mas casamento é um conjunto, né? Uma via de mão dupla. E enquanto a gente estiver se incentivando, se fortalecendo, nos priorizando, vai dar certo. E eu sou muito grata a ele, muito mesmo. Rafa, como você começou na fotografia? Gente, eu comecei numa loja em Goiânia que chama Fujioka. Muitos não vão saber qual é essa loja, só é mesmo que é de Goiás, assim. Trabalhei lá há mais de 3 anos e foi onde assim, cresceu minha paixão pela fotografia. Até então, a fotografia pra mim já estava na minha vida, já estava presente na minha vida, porque eu sempre fui muito apaixonada, desde muito criança. Tenho muitas fotos criança. E quando começou aquelas câmerazinhas digitais, gente, foi o ápice pra mim, assim. Já pedi logo uma de presente, acho que se não me engano tinha 13, 14 anos. E fotografava tudo que eu via pela frente, sempre. Sempre gostei muito de fotografia. Então eu consegui entrar nessa loja no Fujioka em 2012 e comecei a... Eu entrei como atendente, depois eu comecei a maquiar, fui maquiadora. E nesse período de maquiagem, eu entrava nos estúdios pra ficar observando, porque eu sempre fui amante da fotografia. É até engraçado que eu enchia muito o saco da Lidiane, a Carla e a Thaís. Eram, assim, as 3 experts no Fujioka. E eu entrava muito no estúdio delas. A Carla, coitada, meu Deus, ela não aguentava mais me ver. Engraçado que elas não exercem mais a fotografia hoje, né? São ótimas profissionais, mas em outras áreas. A Thaís, com a maquiagem, ela era, assim, surreal mesmo. E ela foi pra esse ramo. A Carla sempre foi muito inteligente, assim, extremamente inteligente. Inclusive, foi minha chefe depois. E, Carla, eu tenho um amor imenso, assim, por ela, pela vida dela. Tá gravidinha agora da 2ª gestação. E uma pena eu não estar no Brasil para retratar, para registrar, porque ia ser, assim, um presente pra eu poder fazer isso por ela. Porque ela fez muito por mim no começo. O nosso horário de almoço era 1 hora, eu tirava só meia hora, às vezes menos, pra eu ir pro estúdio e observar, pra aprender. Com a Carla, a Ineide, que era minha supervisora, a Thaís. E a Carla e a Thaís já não exercem mais a função, mas foram, assim, fundamentais na minha vida, assim, no começo. Logo comprei uma câmera, comprei não, ganhei do Thiago. Uma câmera, a gente começou a namorar em 2013, eu e o Thiago. Ele logo me deu uma câmera de presente, semi-profissional, e eu comecei a fotografar no externo. Coisas nossas mesmo, detalhes do dia. E eu fiquei louca, encantada pelo externo, porque até então eu só sabia estúdio. Eu só fotografava no estúdio. E abri meus olhos pro externo. Gente, foi assim, cara, outro mundo, assim. Foi muito importante, sabe, eu ter essa câmera aí. E voltar esse meu olhar pro externo, que até hoje eu sou encantada pelo mato, pela natureza. Vocês sabem, pelo meu feed. Saí do Fujioka porque eu tive a Ohana e, né, coisas da vida. Mas eu não queria sair de forma alguma. E comecei a fotografar por conta própria, depois de um tempo. Comecei a pegar família pra eu treinar meu olhar, pra eu treinar a câmera fora do estúdio, né? Eu sabia fotografar no estúdio, ganhei várias advertências por ser atrevida demais, por querer criar demais, digamos assim. O estúdio tinha um padrão de fotografia, tinha um padrão de tudo, corte, tinha aquele padrão pra fazer as impressões dos álbuns. E eu queria criar mais, eu queria inventar mais, eu sempre estudava, queria mais, sempre quis mais. E as minhas fotos vendiam, a minha explicação era, eu sempre ganhava bronca, mas eu batia na tecla, eu vendi, não vendi. Tanto que depois, eu grávida, eu comecei a dar aula dentro das lojas do Fujioka. Eu fui mentora no Fujioka gestante, no Fujioka de Campinas.
E foi muito, muito interessante, foi muito legal poder ensinar, sabe, nessa época do estúdio. E, assim, foi muito importante pra mim, eu gostei muito. E depois saí, né, do Fujioka, fui viver a minha vida, entrei no Boticário e fui maquiadora, fui vendedora, mas eu nunca deixei de fotografar, nunca. Tanto que surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em um estúdio bem renomado na minha cidade. E fiquei lá só 3 meses nesse estúdio, mas foi de extrema importância pra Rafaela, fotógrafa, sabe? Não foi fácil, se eu falar que foi fácil é mentira. Foi muito difícil encarar esse mundo fora da minha caixinha, sabe? Entrar de fato pra esse mundo da fotografia. Depois do Boticário, eu meio que fiquei depressiva, entrei num... Como é que eu vou dizer isso? Depois de quase 2 anos de Boticário, eu saí da loja. Eu tava muito depressiva, eu passei por muitas situações de estresse, estressante, muitas situações ruins da minha vida que eu não quero entrar em detalhes. Mas fiquei muito mal, muito depressiva, muito ruim mesmo. Foi onde eu tinha, assim, meio que desistido, sabe, da fotografia. E foi onde entrou a minha amiga Fran. Eu não sei nem como a gente começou a conversar, voltou a conversar, que também era da época do Fujioka. E ela falou, amiga, tem um workshop tal dia e você precisa de ir comigo. Eu falei assim, não, eu tenho nem dinheiro pra isso. Eu não vou. E o Thiago, vai, você vai sim, vai ser muito bom pra você e tal. Eu não queria ir de jeito nenhum. E ela insistiu muito pra eu ir, a Fran. E o Thiago, acabei indo. E, se eu não me engano, foram 3 dias de workshop na minha cidade. E nesse workshop, eu encontrei uma outra amiga minha também do Fujioka, da época do Fujioka, a Eveline, que vocês já ouviram falar dela aqui, que eu sou completamente apaixonada por ela. A gente se ajudou muito na época do Fujioka. A nossa turma, né, da época, nossas fotógrafas, que até hoje são fotógrafas, sempre se ajudaram muito. E hoje, nós, já profissionais, continuamos nos ajudar. Isso é tão bonito, isso é tão legal, sabe? Poder dar a mão pro outro e compartilhar daquilo que vocês amam, daquilo que nós amamos. É muito bonito e eu adoro fazer isso. Nisso, reencontrei a minha amiga Eveline, que já era, assim, topíssima nos casamentos, já era muito renomada na área dos casamentos. E ela falou, amiga, vamos nos reencontrar, vamos fotografar juntas, que se precisar de mim eu tô aqui. E sempre foi assim, sabe, com as minhas amigas fotógrafas, estamos aqui pra você. Nisso, eu já tinha desistido de tudo, fui pro workshop, fiz muito network, fiz muita amizade, conheci fotógrafos incríveis, videomakers e videógrafos maravilhosos. E assim, cara, meu mundo voltou, sabe? Parece que aquela depressão, assim, tinha ido embora. Nessa mesma semana, passou alguns dias, a Eveline me chamou pra ir fotografar com ela um casal de noivos, um pré-wedding. E perto da minha casa tinha uma chácara, uma fazenda muito bonita. Tinha esse lugar muito bonito, ela me chamou pra fotografar com ela. Na época eu tava com uma Semi, se eu não me engano, eu tava com uma 70D. E tinha umas lentes muito escuras. E eu lembro que ela falou, amiga, não, usa aqui minhas lentes. E sabe, gente, uma lente é um carro de tão caro. E ela deixou usar as lentes dela e, gente, parece que abriu um mundo na minha cabeça assim, tá. Aquele lugar, aquele casal, eles eram muito ricos, muito bonitos. E aquele lugar, as cores, eu fiquei assim, gente, é isso, eu preciso disso de novo na minha vida, sabe? Eu preciso desse encantamento, dessa magia, desse poder que é retratar as pessoas, das pessoas se veem através do meu olhar. Olha o quanto eu sou importante nesse papel. E é uma coisa pra vida inteira, é pra sempre aquilo. E eu fui me reconectando com a fotografia novamente. Nesse mesmo ano, eu entrei em um outro estúdio de fotografia, da Paula Salles. Foi muito importante, de extrema importância na minha carreira, esse estúdio. Eu entrei e, como eu me dedicava muito à edição, à fotografia, eu sempre fui muito dedicada àquilo que eu amo fazer. Entrei na Paula Salles como atendente, como auxiliar, né? E ninguém sabia que eu fotografava, foi até engraçado. E ninguém sabia que eu editava. E eu fui auxiliar, acho que no primeiro dia, um newborn de um bebê que já deve estar com 7 anos hoje. E terminamos esse newborn, eu ainda tinha algumas horas no estúdio pra acabar meu turno, né, meu horário. Eu falei assim, olha, eu posso mandar essa prévia? Então, eu posso editar? Eu não tinha mais o que fazer, era os primeiros dias, eu perdida ali. E como eu sabia editar, eu me ofereci pra mandar essa prévia. E aí ela meio assim, tipo, mandar uma prévia, você sabe editar? Como assim você sabe editar? E então eu editei esse bebê, mandei a prévia pra eles, né, aprovarem pra mandar pro cliente. E ela amou essa prévia, esse bebê, a pele, foi muito engraçado. Comecei a editar as prévias, né, além de auxiliar. E logo precisou, essa minha amiga Fran trabalhava lá. E essa minha amiga Fran tava saindo do estúdio. E eu acho que precisaram de um fotógrafo pra substituir alguém, alguma coisa assim. E a minha chefe, a Paula, falou assim, olha, você consegue fazer esse ensaio? Era um maninho, se eu não me engano, no Smash. Eu falei, consigo? E ela me deu a câmera dela, que eu nunca tinha usado o Nikon na vida. Peguei a Nikon dela e fiz a sessão.
Aí depois disso, quando a Fran saiu, eu comecei a fotografar. E fotografar o que eu mais amo fazer na vida, assim. A extrema importância do Estúdio Paula Salles na minha vida. Eu comecei a fazer partos lá. Gente, foi assim, o ápice pra mim. E meu primeiro parto, eu lembro, com certeza, até hoje, assim, me deu piriri, passei mal. Eu fui com a minha amiga Taína, fui fazer um parto com ela. E, cara, que incrível, sério, assim. A Taína me acalmou, me deixou... Ela é muito calma, ela é muito tranquila, ela é muito serena. E ela me tranquilizou pra que tudo fluísse, assim. E deu tudo certo. No outro dia, já fui fotografar sozinha um parto, assim. Uma hora eu vim contar as histórias de partos pra vocês. Meu primeiro parto normal foi, assim, uma novela. Mas deu tudo certo. Hoje somos muito amigas, eu e a Laura. Mas foi uma história tanto, foi muito engraçado. Engraçado e aterrorizante. Fui montando o meu arsenal, digamos assim. E comecei a fazer casamento também, quando eu não tinha evento na Paula. Lá a gente fotografava tudo, parto, retratos, smash, acompanhamento familiar. Era muito gostosinho, eu adoro fazer acompanhamento, sabe? Da barriguinha até a mãe, até o bebê fazer um aninho. Ah, então bom, eu adoro. Você viu o bebê crescer, assim, é incrível. E fazíamos de tudo, um pouco. Mas eu queria aprender mais fora do mundo ali, de gestante, de família. Então eu comecei a fazer casamentos com a Eveline e fiquei apaixonada. No estúdio da Paula também foi assim, onde eu tive minha primeira câmera profissional. Eu não lembro se eu comprei, foi a 5D ou foi a 6D primeiro, mas eu acredito que foi a Mark III. Comprei a Mark III, comprei a 6D, fui comprando lentes, fui montando o meu acervo, assim. Gente, lembrando que casamentos aqui no Brasil não tem nada a ver, né? Totalmente diferente, assim, completamente diferente. Comecei a fazer casamentos, fiquei no estúdio, se eu não me engano, quase 2 anos, e comecei a minha própria empresa. Em 2010, de 2019 para 2020, ou foi de 2021? De 2020 para 2021, algo assim. Estava com a minha vida estabilizada financeiramente, estava tranquila, tinha meus equipamentos que eu sempre sonhei em ter, tinha tudo, estava muito bem, graças a Deus. Mas aí que mora o perigo, estava muito confortável pra mim. E eu quis o quê? Imigrar. Sim, gente, foi aí que eu decidi imigrar, em 2021. Na verdade, eu viria pra cá, pra Portugal, em 2018, mas deu tudo errado e eu não quero entrar nesse assunto. Mas era pra ser em 2021. O Thiago veio primeiro, em novembro, e eu cheguei aqui em março de 2022. Sim. E comecei tudo do zero. Mas eu sempre fui muito comunicativa, mesmo não aparecendo tanto aqui nesses stories, né, nesse Instagram. Mas eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conversar na sessão, de interagir, de conhecer, de me conectar de fato com as pessoas que eu estou ali, né? E graças a Deus muitos viraram meus amigos até hoje. Do zero em cartelas de clientes, conhecimento, ninguém me conhecia aqui, ninguém sabia quem era eu, e foi extremamente difícil. Mas é assim que a gente cresce, não é? Eu acredito muito nisso, que a gente cresce muito imigrando. Cara, é loucura, surreal. Eu acho que muitos até se surpreendem de me conhecer pessoalmente, sabe? Porque eu gosto mesmo disso, de me conectar com as pessoas. E, gente, com 4 dias que eu estava aqui em Portugal, eu chamei uma gravidinha pra fotografar. Pra quem não sabe também, lá no comecinho, no Fujioka, minha primeira cliente foi uma gestante. Linda, linda, eu lembro dela direitinho. E, cara, foi tão mágico fotografar ela, sabe? Minha supervisora, a Eneide, me deu uma câmera e falou, toma aqui, você vai fotografar uma grávida. E eu fui, e fotografei, e vendi, tá, meus amigos? Vendi o álbum, eu lembro até hoje. E acredito que seja, assim, esse encanto que eu tenho por gestantes. Eu adoro gestantes, parto, sabe? Fotografar família, assim, eu amo muito, muito mesmo. E pra finalizar, eu quero muito agradecer todo mundo que respondeu aqui a caixinha, todo mundo que se interessou. Eu acredito que vai ser algo incrível, algo único e exclusivo, com certeza. Eu quero trazer muito da Rafa, sabe, pra esse dia. Eu não quero nada muito grande, porque eu quero acompanhar de perto quem quer aprender comigo. Eu quero estar ali segurando a mão, dando a mão pra quem quer aprender. Enfim, pra finalizar nossa história, que tá bem longa já, eu acredito que vocês já conseguiram entender de onde eu vim, como tudo aconteceu. E eu tô muito feliz de poder começar a contar essa nova história aqui, poder dar um workshop, poder contribuir, ensinar, dar a mão, sabe, pra quem precisa de fato. E ensinar o que eu sei, que eu aprendi durante toda essa longa caminhada, desde 2013. Eu tô aí, nessa estrada, nesse universo, onde temos muitas experiências, muitas histórias lindas e reais e verdadeiras. Quero trazer mesmo como dominar a luz, direção criativa, que eu sei que muitos fotógrafos têm muita dificuldade de dirigir os seus clientes, né? Eu tive um pouco de dificuldade aqui de dirigir por não saber me comunicar direito. Gente, eu não entendia nada que os portugueses falavam. E hoje eu fotografo francês, inglês, não falo nada disso.
mas eu sei me comunicar na fotografia com eles. Fotografei já franceses, ingleses, e tudo fluiu lindamente bem, graças a Deus e à forma que eu dirijo. Por isso, abrirei poucas vagas, para me dedicar a essas pessoas durante um período, até eu poder soltar a mãozinha delas, para elas caminharem sozinhas. E quem realmente quiser uma imersão, assim, de conhecimento sobre luz, sobre direção, sobre... Acredito que edição eu posso, sim, incluir alguma coisa durante esse dia. E vai ser incrível, com certeza vai ser incrível. E eu espero vocês. Um beijo!